Meus caros, salve Maria. Então vamos para mais uma pílula espiritual e como podem perceber, essas pílulas espirituais não são apenas para lidar com o tempo da quarentena, mas são para a nossa vida espiritual como um todo. E essa, em particular, é capital para a gente ter realmente uma vida espiritual séria, né? Se a gente não entende isso, nós vamos claudicando, né? Nós vamos tropeçando no caminho da perfeição, da vida espiritual. Então a gente precisa entender isso muito bem. O que eu vou falar aqui é tirado praticamente ipsis literis, então procurando evidentemente ser o mais fiel possível, né? Quando não for realmente o texto mesmo, né? A palavra mesmo de São Francisco de Sales, mas o que eu vou falar aqui é tirado então de uma carta de São Francisco de Sales, do dia 14 de outubro de 1604, a Santa Joana de Chantal. A carta é bastante extensa, trata como lidar em relação a tentações contra a fé, mas é também a carta em que São Francisco de Sales diz que devemos fazer tudo por amor, nada por força, né? Que devemos amar mais a obediência do que temer a desobediência, né? Então essa frase também capital para uma vida espiritual saudável, né? Tudo por amor, nada por força. E nessa carta São Francisco de Sales fala do espírito de liberdade, que no fundo é o espírito católico, né? É a liberdade dos filhos de Deus, se assim podemos dizer. Ele vai então explicar para Santa Joana de Chantal em que consiste esse espírito de liberdade, e é isso que nos interessa muitíssimo saber aqui. Ele vai dizer: esse espírito de liberdade que a alma católica deve ter, claro, não é o espírito de liberdade que vai contra a obediência. Então não é um espírito de liberdade que vai contra a obediência, mas é um espírito de liberdade, isso sim, que tira o escrúpulo e a ansiedade. Ele vai dizer então, se ama, né, a obediência e submissão, veja qualquer chamado justo ou de caridade, né, que a leve a deixar os exercícios religiosos como uma obediência, suprimindo a falta desses exercícios, pela caridade. Então, quando devemos, por um motivo justo, deixar nossos exercícios religiosos, nossas práticas religiosas, então nós devemos compensar a falta deles, suprir a falta deles pelo amor, pela caridade, não é? Pela união a Deus. Isso aqui já dá o tom de tudo, né? O que São Francisco de Sales vai nos falar. Ele diz que todo homem está livre das amarras do pecado mortal e não se inclina a nenhum apego, né? Todo homem bom, né, está livre das amarras do pecado mortal e não se inclina a nenhum apego, não deve procurar se inclinar a nenhum apego. Ele diz que essa liberdade de espírito é necessária para a salvação, né? Está livre das amarras do pecado mortal. Mas ele fala ainda de uma outra liberdade, que é o total desapego de tudo para seguir a vontade de Deus reconhecida como tal. Então, expliquemos um pouco. As primeiras coisas que nós pedimos na oração que nos foi ensinada, né, pelo próprio Salvador, o Pai Nosso, as primeiras coisas que nós pedimos: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A liberdade de espírito é não se preocupar com mais nada, estando asseguradas essas três coisas: a glória do nome de Deus, o reino dele em nossa alma, na alma do próximo, em que a vontade dele se cumpra. Então a liberdade de espírito é não se preocupar com mais nada, assegurando-se essas três coisas. São Francisco de Sales vai dizer que o primeiro sinal
dessa liberdade de espírito, dessa boa liberdade de espírito, é que essa alma não está apegada a confortos. Ela aceita com mansidão a aflição. Ela pode até desejar certo conforto, mas sem se agarrar a isso. O segundo sinal que ele vai dizer é que a alma que tem esse espírito de liberdade não se inclina a práticas espirituais ao ponto de se perturbar se elas são impedidas por doença ou outro motivo. Isso é muito importante na vida espiritual como um todo, nesse nosso tempo atual em particular. Claro, a alma pode se alegrar nas práticas espirituais, mas sem excessivo apego. Quer dizer, quando essa alma se encontrar privada dessas práticas legítimas, boas, excelentes espirituais, que ela não se perturbe. Essa alma não perde a sua alegria, diz São Francisco de Sales, pois nenhuma privação entristece o coração de quem não tem apego. E se por acaso, em algum momento, ela perde um pouco dessa alegria, sobretudo que se manifesta mais exteriormente, é por pouco tempo. Não é? E o resultado da alma que tem esse espírito de liberdade é uma grande suavidade, tranquilidade, indulgência com tudo que não é pecado, que não leva ao pecado. E, por outro lado, um movimento fácil para o que é bom e amável. Ele dá, então, um exemplo, né, de interrupção da meditação. Uma alma que não tem esse espírito de liberdade, ela então está na boa prática espiritual, da meditação cotidiana dela, procurando fazer bem feito, e ela é então interrompida por alguém que precisa da sua ajuda, por exemplo, um doente, né, um filho que precisa de um cuidado, ou um padre, alguém que apareceu para se confessar. Se essa alma não tem essa boa liberdade de espírito, ela vai ter irritação, preocupação. Por quê? Porque no fundo ela quer fazer do seu jeito. A coisa é boa em si, a meditação católica, a oração mental é excelente. Mas não é isso que Deus quer naquele momento. E essa alma está pegada à vontade dela, ela quer se santificar ainda segundo o seu próprio modo. Uma alma que tem liberdade de espírito, diante da interrupção da meditação, ela vai ter tranquilidade, benevolência com aquele que a interrompeu. Porque ela sabe que é igual servir a Deus meditando ou suportando o próximo. Importa como Deus quer ser servido naquele momento. Né? A alma que tem a liberdade de espírito, é isso o que ela vai aderir. Como Deus quer ser servido naquele momento. Às vezes é nos privando de uma coisa em si boa. Eventualmente, num caso, né, um pouco mais extremos, digamos assim, é o que nós vemos hoje. A privação da missa pública. Importa como Deus quer ser servido em cada momento. As ocasiões para essa liberdade são as coisas que vão contra a nossa inclinação, nos diz o santo justamente. Essa liberdade se prova naquilo que vai contra a nossa inclinação. Quem está desapegado, quem tem essa liberdade de espírito, não se impacienta diante da contrariedade, diante dos impedimentos. Né? E aí, São Francisco de Sales diz que há dois perigos opostos aqui. O primeiro é a instabilidade e dissipação. É uma liberdade excessiva. Mudamos muito facilmente, sem a razão, sem que seja claro que isso é a vontade de Deus. Então, pode ser, evidentemente, um erro. O segundo erro é a falta de liberdade. Então, o primeiro erro por excesso, uma liberdade excessiva, mudo muito facilmente, sem ter real motivo para isso. E o segundo erro é a falta de liberdade, raiva, irritação, quando não podemos fazer o que gostaríamos, ainda que essa coisa seja boa. Né? Então, raiva e irritação, quando não podemos fazer o que gostaríamos, muito embora possamos fazer outra coisa ainda melhor para Deus. Né? O exemplo que ele dá, mais uma vez, da meditação. Ele diz,
né, dá um exemplo desse primeiro perigo de uma liberdade excessiva, de um espírito instável e dissipado. Por exemplo, desistir da meditação porque durante a noite o cachorro me atrapalhou a dormir, latindo um pouco mais lá fora, então estava um pouco mais cansado, então não vou meditar, pura e simplesmente. Ou então, ele diz, para escrever uma carta, que eu poderia, sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo real, sério, escrever posteriormente. E do segundo perigo, ele vai dizer, por exemplo, não deixar a meditação para atender um doente que realmente precisa, né? Ou então, não deixar a meditação para fazer algo importante e imediato, que deve ser feito efetivamente naquele momento, né? E ele dá então duas regras, né, para que haja essa boa liberdade de espírito. Não deixar a nossa prática ordinária, a não ser que se veja claramente que é a vontade de Deus. Essa vontade se manifesta pela necessidade ou pela caridade. Por exemplo, ele vai dizer, bom, se eu estou indo pregar, né, uma missão numa outra diocese, mas eis então que eu fico doente, quebro a perna, então evidentemente existe aí, por necessidade, algo que me impede de ir, né? E então está claramente manifestada a vontade de Deus, né? E essa vontade de Deus se manifesta também, São Francisco Sales diz, pela caridade, não é? Então ele diz, bom, estou indo pregar a missão em um lugar, mas tem outro que se eu não for, eles vão se tornar protestantes. Então, por caridade, eu devo ir nesse que mais necessita. Desde que essa caridade seja sem escândalo ou injustiça. Porque ele diz, bom, se isso daqui é no lugar fora da minha diocese, evidentemente o meu dever primeiro, por justiça, é com a minha diocese. Isso é evidentemente importante. E São Francisco de Sales vai dizer também, ao final da sua carta, que para reconhecer a vontade de Deus, além da caridade e da necessidade, ele acrescenta também a obediência. Aquele que recebe ordem de justo superior deve tomá-la como vontade de Deus. Isso é muito importante, então, nós compreendermos na nossa vida espiritual, essa liberdade de espírito. Mesmo as nossas boas práticas, se são interrompidas, impedidas por vontade de Deus, necessidade, caridade, obediência, então vamos servir melhor a Deus ainda, né? Fazendo aquilo que Deus quer naquele momento, não é? Bom, Bom, é um pouco a nossa situação hoje, né, de ausência da missa pública, até que a coisa vá melhorando na situação atual. Existe aqui uma certa necessidade, por uma questão de saúde pública, por uma razão de bem comum, de caridade também, né, com relação ao próximo, e também obediência, né? A autoridade civil, no exercício legítimo dessa autoridade, também de obediência à autoridade religiosa, né? Obediência à legítima autoridade nas suas legítimas ordens. E vale aqui lembrar que o preceito de ir à missa é uma lei positiva. A lei positiva não obriga com grave incômodo. Então, se alguém precisa cuidar de um outro e por isso precisa efetivamente cuidar de outro numa razão séria, consideravelmente séria, e por isso não pode ir à missa, ele está dispensado efetivamente do preceito. Ou então, se ele tem uma condição grave de saúde, não consegue ele mesmo ir sem colocar em risco a sua vida. Ele está dispensado do preceito, né, por necessidade, por caridade para consigo mesmo, né? A nossa situação é evidentemente algo que engloba o bem comum, inclusive, né? Bem,
E então, São Francisco de Sales vai dar o exemplo de São João Batista, para nos mostrar até onde pode ir essa liberdade de espírito. Ele vai dizer então, São João Batista foi criança para o deserto. Com o tempo, né? Bom, São Francisco diz que ele foi com 5 anos, né, para o deserto. São João Batista foi para o deserto quando tinha 5 anos. Com o tempo, São João Batista soube que o Salvador estava bem próximo dele. Um dia de viagem, né, mais ou menos. E claro, aquele que os exultou no seio de Santa Isabel, com a presença do Salvador ainda no ventre de Nossa Senhora, desejava ardentemente estar na presença do Messias. Desejava ardentemente estar na presença do Salvador. Porém, ficou 25 anos no deserto, São João Batista, sem ver nem falar com o Salvador, pregando, esperando até que Cristo viesse a ele. E mesmo depois do batismo, o João Batista aponta com um dedo, et agnus Dei, mesmo depois do batismo, São João Batista não seguiu Nosso Senhor, mas continuou na missão designada por Deus. Que liberdade de espírito. Indo aí contra a inclinação, que seria evidentemente conviver, ficar na presença de Nosso Senhor. Mas Deus manifesta para São João Batista que quer outra coisa, que quer ser servido de um outro modo. Então, que liberdade de espírito. Tão perto do Salvador e não vê-lo. Sabê-lo tão próximo, não estar na sua presença. O que é isso? Se não ter, né, um espírito de boa liberdade, totalmente desapegado de si e mesmo de Deus, quando Deus pede isso para que seja melhor servido. Espírito de liberdade totalmente desapegado de si e mesmo de Deus, quando Deus pede esse desapego dele mesmo para que possa ser melhor servido por nós. Deixar Deus, são as palavras de São Francisco de Sales, deixar Deus por Deus. Deixar entre aspas, porque é deixar no sentido de como nós gostaríamos de estar com Deus, conforme a nossa inclinação. Deixamos isso. Deixamos Deus, deixar entre aspas, por Deus. Não amá-lo como nós gostaríamos de amar, segundo a nossa inclinação, para amá-lo melhor. Se a gente não entender isso, não digo só para a situação atual, em que isso se aplica de modo perfeito, porque essa ausência da missa pública não é contrário à fé, não é esse o principal motivo, talvez nem seja esse o motivo. Claro que alguns podem se aproveitar, não sejamos ingênuos, mas não é esse. Se a gente não entender isso de modo geral para a nossa vida espiritual, nós vamos sempre claudicando, sempre tropeçando. Deixar Deus por Deus, deixar no modo que eu quero. Não amá-lo para amá-lo melhor. Não amá-lo simplesmente no modo que eu quero, mas amar a Deus como Ele quer ser mais amado, com maior pureza. Que grandeza a de São João Batista. Então peçamos, né, então a São João Batista essa liberdade de espírito e evidentemente a Nossa Senhora que tinha essa liberdade de espírito ainda mais do que São João Batista, né? Fazer a vontade de Deus. Deixar Deus por Deus, do modo que explicamos, para não haver escândalo. Não amá-lo para amá-lo melhor, com maior pureza. Precisamos a graça não só de entender isso, mas de efetivamente aplicar, né? Colocar isso em prática. E se assim o fizermos, aí seremos verdadeiramente felizes já nessa terra, esperando a felicidade perfeita no céu. Salve Maria, que Deus abençoe. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Menino Jesus de Praga, abençoai-nos. São Francisco de Sales, rogai por nós.